depois, resta a suspeita. Passo agora a palavra neste grande jornal a Ruben Bicho, a partir da redação do Diário Económico. Ruben, boa tarde. No plano financeiro, há precisamente 10 anos, há praticamente 10 anos, em apenas uma semana, Wall Street perdeu 1,4 bilhões de dólares. São números impressionantes, números que, infelizmente, tendo em conta a conjuntura atual do mercado, já nos habituámos a ver as praças perderem em muito pouco tempo, mas na altura, de facto, foram números que impressionaram os investidores. Um pânico instalou-se no mercado na sequência dos atentados às Torres Gêmeas. 10 anos depois fazemos as contas aos prejuízos e às consequências desses atentados a 11 de setembro. Os principais índices, como dizias, perderam 1,4 bilhões de dólares no espaço de uma semana. Este ataque provocou também um mini crash nas praças europeias, levou o ouro e o barril de crudo a máximos e deixou em sérias dificuldades muitos setores de Nova Iorque. O pânico gerado pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos só tem paralelo com o assassinato de John Kennedy em 1963. O impacto económico e financeiro na maior economia do mundo foi devastador. Nos mercados, a New York Stock Exchange, a American Stock Exchange e o Nasdaq acabaram por não negociar no dia do ataque, após a confirmação do choque do segundo avião, e só reabriram 6 dias depois. O receio de novos ataques levou à evacuação de várias salas de mercados. A 17 de setembro, o industrial Dow Jones reabriu a cair 7,1% e acumulou perdas de 14,3% no total da semana, a maior queda semanal da história até então. Os números oficiais mostram que neste período desapareceram das bolsas norte-americanas 1,4 bilhões de dólares. Desde logo, as empresas que foram mais penalizadas foram seguradoras e transportadoras, sobretudo companhias aéreas. Depois do movimento muito agressivo que se verificou, de facto a recuperação acabou por ser mais rápida do que aquilo que se antecipava, porque parece-me que o mercado, de alguma forma, se deu conta que foi um movimento isolado, não é? Foi um ato isolado. O pânico atravessou o Atlântico e provocou um mini crash nos principais índices europeus. O FTSE londrino perdeu 5,7%, o IBEX espanhol 4,6%, o DAX alemão foi o que mais afundou, 8,5%. As marcas que isso deixou a nível dos investidores e do próprio mercado estão mais que patentes, muitas vezes quando nós vemos notícias relacionadas com acidentes ou com explosões. Ainda agora recentemente na Noruega, por exemplo, nós assistimos logo a movimentos muito agressivos quando se pensa que se trata de um ato terrorista. No mercado das matérias-primas, a onça de ouro passou de 215,50 para 287 dólares no mercado londrino. Os preços do petróleo dispararam e nem o mercado cambial resistiu, com o dólar a perder terreno para a libra, iene e euro. Fiquei muito surpreendido porque a volatilidade do mercado cambial não era nada de especial. E foi o primeiro movimento que eu vi, portanto, em que nós deixámos simplesmente de ter uma cotação para o euro-dólar. Lembro-me que a cotação passou de cerca de 0,89,5 para 0,92, portanto foi uma subida do euro-dólar, portanto o dólar desvalorizou cerca de 2 figuras. Na economia real, os números foram igualmente elevados. Por mês perderam cerca de 430 mil postos de trabalho só em Nova Iorque. Desapareceram 2.800 milhões de dólares em salários nos 3 meses seguintes ao atentado. Os setores da cidade mais ligados às exportações foram os mais afetados, com Nova Iorque em estado de sítio. O produto bruto da cidade perdeu 27,3 mil milhões de dólares no último trimestre de 2001. Os custos para o Estado ascenderam aos 11,2 mil milhões de dólares, que corresponderam à primeira ajuda prestada. No ano seguinte, em 2002, foram injetados mais 10.500 milhões, destinados sobretudo ao fomento macroeconómico e à construção de infraestruturas destruídas. Os atentados fustigaram ainda cerca de 18 mil pequenas empresas próximas do World Trade Center. Apesar dos receios, estudos realizados na altura revelam que o mercado imobiliário de Manhattan, nomeadamente escritórios, acabou por ser pouco afetado.
As companhias aéreas foram também atingidas. O encerramento do espaço aéreo durante vários dias e o receio terrorista provocaram uma queda de 20% na capacidade de transporte aéreo, uma situação que acabou por agravar as dificuldades do setor. O turismo nova-iorquino foi outro dos setores em crise. Empregava 280 mil pessoas e gerava cerca de 25 mil milhões de dólares por ano. Na semana que seguiu aos atentados, a ocupação hoteleira da cidade mingou em 40% e levou ao despedimento de 3 mil trabalhadores. Números e consequências de uma ferida aberta no centro da maior capital financeira do mundo. Ruben, voltando ao presente, os mercados reagiram mal ao pacote de estímulo à criação de